Provérbios 14. Deus me ensina a ser mais paciente. Até quando você vai lutar contra o tempo como se ele fosse seu inimigo? Quantas vezes você se viu chorando em silêncio porque as respostas não chegaram, as portas não se abriram, as coisas não mudaram? E a sensação é de que esperar dói mais do que desistir. Talvez você esteja cansado de ser forte, de continuar confiando, de fingir paciência quando por dentro o coração já grita por alívio. Mas e se a espera não for um castigo, e sim uma preparação? E se o silêncio de Deus não for ausência? Mas cuidado, o que você chamaria de demora pode ser, na verdade, o tempo exato que o céu precisa para amadurecer algo maior do que você imagina. Este vídeo é um mergulho profundo em uma virtude que poucos valorizam, a paciência. Não como passividade, mas como força espiritual. Não como fraqueza, mas como sabedoria. Vamos partir do livro de Provérbios, capítulo 14, para entender por que aprender a esperar com Deus transforma não só o que acontece fora de nós, mas tudo o que habita dentro da alma. Se você está cansado de respostas rápidas e promessas vazias, fique. Aqui, a fé não é barulhenta, mas firme. A paciência não é uma espera à toa, é um ato de coragem. E Deus, mesmo em silêncio, continua presente, ensinando, moldando, cuidando. Esse é um convite para respirar com mais leveza, confiar com mais profundidade e aprender que nem sempre quem corre chega primeiro. Mas quem espera com fé nunca chega sozinho. Respire, silencie, receba a impaciência que desgasta a alma. A impaciência é um fogo silencioso. Ela começa pequena, como uma faísca no peito, um incômodo leve, uma inquietação discreta. Mas aos poucos consome, rói os pensamentos, contamina as palavras, envenena as atitudes. A alma, já frágil pelas batalhas da vida, passa a carregar o peso de tudo o que ainda não aconteceu. E o que poderia acontecer se tudo se adiantasse. O coração se perde no futuro, tentando apressar o que só Deus pode liberar no tempo certo. É fácil confundir fé com pressa. É comum pensar que confiar em Deus significa ver tudo se resolver rapidamente. Mas a realidade espiritual é mais profunda e muitas vezes dolorosa. Deus não se apressa. Ele trabalha no invisível, onde nossos olhos não veem, onde nosso controle não alcança. A impaciência é um reflexo do medo de perder o que desejamos, da ansiedade de ver o impossível acontecer no nosso tempo. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele não se atrasa, ele alinha. Provérbios 14 nos ensina que o homem sábio é aquele que tem paciência. Não porque ele não sinta a dor da espera, mas porque ele aprendeu a confiar que há propósitos que não se veem de imediato. A Bíblia está cheia de histórias onde a paciência foi o palco do milagre. José precisou esperar anos na prisão antes de ver o sonho se cumprir. Abraão esperou décadas pela promessa de um filho. Davi foi ungido rei, mas continuou sendo pastor de ovelhas por muito tempo antes de assumir o trono. O que eles tinham em comum? A dor da espera e a escolha de confiar mesmo sem compreender. A impaciência nos faz agir por impulso, falar sem pensar, desistir antes da hora. Ela nos rouba a paz e nos afasta da sabedoria. Nos relacionamentos, ela machuca. Na vida espiritual, ela bloqueia. Na jornada emocional, ela cansa. É por isso que Deus, com tanto amor, insiste em nos ensinar a esperar. Porque a espera nos forma, nos alinha com os céus, nos livra de atalhos que pareceriam fáceis, mas nos levariam para longe da nossa essência. Talvez sua oração hoje seja: Senhor, me responde. Mas talvez a resposta dele seja: Filho, aprenda a confiar. A paciência não é inércia, é maturidade. É saber que mesmo sem sinais visíveis, Deus está movendo peças que você ainda não entende.
Ele está trabalhando na sua cura, na sua proteção, no seu amadurecimento. E no tempo certo, tudo se revelará com propósito. Se a impaciência tem te ferido, entregue agora esse fogo interior nas mãos de quem sabe transformar cinzas em fé. O mesmo Deus que silencia o mar é capaz de acalmar o tempo dentro de você. Quando o tempo se torna um fardo, existem dias em que o tempo pesa mais do que os problemas. Você acorda e sente que as horas não passam. Ou, ao contrário, que tudo está indo rápido demais e você não consegue acompanhar. O tempo vira um inimigo invisível, um lembrete cruel de que as respostas ainda não chegaram, de que as promessas parecem distantes, de que a vida está em suspenso. Mas o problema não está no tempo, está na forma como o vivemos. A ansiedade nasce da ilusão de controle. Queremos determinar o ritmo, o modo e o resultado. Queremos entender o porquê de cada porta fechada, de cada espera prolongada, de cada reviravolta inesperada. E quando não conseguimos controlar, nos desesperamos. O coração dispara, a mente se atropela, a fé balança. O tempo vira um juiz impiedoso, como se cada minuto sem resposta fosse uma condenação à estagnação. Mas Deus não vê o tempo como nós vemos. Para Ele, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. O tempo dele não é cronológico, é formativo. Ele usa o tempo para curar feridas que nem sabíamos que existiam, para nos moldar em silêncio, para nos proteger de caminhos que ainda não estamos prontos para trilhar. Quando o tempo pesa, não é porque ele te abandonou, mas porque ele te ama demais para te apressar. A Bíblia nos mostra que a espera nunca é vazia. O povo de Israel andou pelo deserto por 40 anos, não porque Deus se esqueceu, mas porque era preciso desaprender o Egito de dentro deles. Era preciso esvaziar os ídolos, quebrar os grilhões internos, restaurar a identidade. A espera foi a travessia da alma antes da terra prometida. E hoje, talvez, você também esteja nessa travessia. Você não está parado, está sendo lapidado. O que parece uma pausa é, na verdade, um processo sagrado. E mesmo que o mundo não veja, mesmo que os outros não entendam, Deus sabe exatamente o que está fazendo com você. Ele está te ensinando a confiar no invisível, a ter paz sem garantias, a descansar mesmo sem respostas. A paciência verdadeira nasce quando a alma aceita que o tempo de Deus é perfeito, mesmo que seja misterioso. Quando você entende que a bênção não é só o que acontece depois da espera, mas tudo aquilo que Deus constrói dentro de você enquanto espera. A mansidão, a fé sólida, a humildade, a gratidão, o discernimento, coisas que só nascem no terreno do tempo. O tempo só é um fardo quando você tenta carregá-lo sozinho, mas quando você o entrega nas mãos de Deus, ele se transforma em solo fértil para a sua transformação. A paciência como força silenciosa. Muitos acreditam que paciência é uma virtude passiva, uma espécie de fraqueza disfarçada de tolerância. Mas a Bíblia revela outra verdade. A paciência é uma força oculta, um músculo espiritual que sustenta a alma quando tudo ao redor parece ruir. Ser paciente não é aceitar tudo calado, não é se conformar com o sofrimento, mas sim escolher confiar, mesmo quando nada parece lógico. É permanecer firme quando a mente pede pressa e o coração clama por alívio. Provérbios 14 nos alerta sobre os impulsivos. O homem iracundo levanta contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Aqui a paciência aparece como uma ponte, não como uma prisão. Ela constrói caminhos onde a raiva destrói. Ela pacifica onde o orgulho grita. Ela segura a mão do espírito e diz: espere, Deus está agindo. No fundo, sabemos que perder a paciência é fácil. Basta um atraso, uma palavra mal interpretada, um sonho adiado. Mas cultivar a paciência exige mais do que força de vontade. Exige entrega.
É como domar um leão por dentro. O orgulho quer reagir, a ansiedade quer pular etapas, a dor quer fugir. Mas a fé sussurra: fique, confie. Deus está fazendo algo que você ainda não vê. A paciência nos impede de ferir com palavras ditas no calor do momento. Nos impede de correr em direções erradas, apenas para preencher o vazio da espera. Nos ensina a observar, a discernir, a ouvir a voz de Deus com mais nitidez. Porque é no silêncio da paciência que ele fala mais alto. E quem tem ouvidos treinados pela espera, aprende a escutar com o coração. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, foi paciente. Viveu 30 anos em silêncio antes de iniciar seu ministério público. Curava com calma, andava sem pressa, ouvia cada pessoa com atenção. Ele não era guiado pela pressa das multidões, mas pela vontade do Pai. Isso não era lentidão, era sabedoria, era obediência, era paz. Se até Cristo esperou, quem somos nós para desprezar o tempo do Pai? A paciência não é o fim da ação, é o início da sabedoria. É a maturidade espiritual que reconhece que nem tudo está sob nosso controle e que isso não é motivo de desespero, mas de descanso. A paciência é a prova de que confiamos mais em Deus do que em nossas próprias urgências. É a escolha diária de não apressar o que ainda está sendo moldado. É abrir mão do imediatismo para viver a plenitude do que é eterno. A raiva disfarçada de pressa. Nem sempre a nossa impaciência vem da fraqueza. Às vezes, ela é filha da raiva. Raiva de não entender, de não ter controle, de não ver resultados. Raiva porque nos prometeram respostas, mas o silêncio se prolonga. Porque oramos e nada muda, porque esperávamos colheitas rápidas, mas a terra ainda parece seca. A verdade é que muitas vezes a pressa é a roupa que a raiva veste para parecer aceitável. Provérbios 14 expõe isso com sabedoria. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. É duro ouvir isso, porque nem sempre vemos nossa precipitação como erro. Achamos que estamos apenas agindo, resolvendo, não aceitando a dor de braços cruzados. Mas Deus não se move na correria humana. Ele opera na profundidade do espírito. A raiva nos faz perder o que é essencial. Ela fere as pessoas ao redor. Ela gera decisões impulsivas, palavras cruéis, rupturas desnecessárias. E pior ainda, ela rompe nossa comunhão com Deus, porque onde há pressa, não há escuta. E onde não se escuta, não se obedece. Por isso, a paciência não é apenas virtude, é proteção. Ela impede que a raiva nos roube o que Deus ainda está construindo. Jesus sabia o que era ser provocado. Ele foi insultado, perseguido, traído, mas nunca reagiu com raiva. Respondeu com silêncio, com amor, com entrega. Ele não cedeu à urgência do orgulho. Ele sabia que havia um tempo para tudo, inclusive para o sofrimento. Ele ensinou que a obediência vale mais do que a vingança, que o amor vale mais do que a razão. Quantas vezes, tomados pela raiva, decidimos abandonar o que Deus estava fazendo em nós? Quantas vezes viramos as costas porque achamos que sabíamos mais? A impaciência cega, a raiva surda, e no fim, acabamos feridos, culpando Deus por algo que nós mesmos apressamos ou destruímos. O chamado hoje é para olhar para dentro e perguntar: o que está alimentando a sua pressa? É medo? É raiva? É orgulho? Porque só quando nomeamos nossas dores é que podemos entregá-las ao Senhor. E só quando entregamos é que Ele cura. E cura com tempo, com amor, com paciência. Deus não tem pressa em terminar o que começou em você. Ele prefere fazer bem feito. A pergunta é: você está disposto a permitir que Ele leve o tempo que for necessário? Quando a espera revela quem somos,
Há períodos da vida em que tudo parece estar suspenso. As portas não se abrem, os caminhos não se definem e o tempo parece zombar de nossas orações. É nesses momentos que descobrimos que a espera não é apenas um intervalo, mas um espelho. O silêncio de Deus, quando bem observado, revela o que carregamos no fundo da alma: ansiedade, orgulho, medo, incredulidade. Tudo isso vem à tona quando o tempo não responde como gostaríamos. Esperar com paciência, como ensina Provérbios 14, é mais do que resistir. É ser moldado no invisível. É permitir que a fé seja refinada, que a alma seja reorganizada, que os olhos sejam limpos de pressa e impaciência. Porque a espera é um lugar de revelação. Nela, Deus não está apenas testando você. Ele está te ensinando quem você é e quem você ainda pode se tornar. É na espera que o orgulho mostra sua face mais sutil. Quando achamos que merecíamos mais, que já era tempo, que Deus está atrasado, mas Ele nunca está. Deus é um Pai que enxerga além da linha do tempo. Ele vê o que ainda não somos capazes de ver. Por isso, quando Ele te faz esperar, não é castigo, é proteção, é cuidado, é sabedoria eterna que sabe o momento exato de cada bênção. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de ouvir Deus chamá-lo na sarça ardente. José passou anos entre prisões e humilhações antes de chegar ao palácio. Davi foi ungido rei e voltou a cuidar de ovelhas. O próprio Jesus esperou em silêncio até que o tempo estivesse cumprido. A espera não é perda de tempo. A espera é o tempo que Deus leva para preparar o solo do coração, para que a promessa floresça no tempo certo e floresça para durar. Mas a espera machuca, ela confronta a nossa pressa interior, ela faz parecer que nada está acontecendo, quando, na verdade, tudo está sendo alinhado dentro de nós. E se formos honestos, veremos que é nesses momentos que mais crescemos, porque aprendemos a orar sem exigir, a confiar sem ver, a descansar mesmo sem entender. Você não é o que ainda não chegou, você é o que está sendo transformado enquanto espera. Deus não te esqueceu, Ele está trabalhando em silêncio, no lugar onde os olhos não alcançam. Ele está ensinando você a se ver como Ele vê, alguém capaz de suportar o tempo, porque sabe que o amor dele nunca se atrasa. A paciência é fé em forma de espera. Poucas virtudes revelam tanto sobre a nossa confiança em Deus quanto a paciência. Ela não é apenas um esforço de autocontrole, é a expressão mais silenciosa da fé. Quando somos pacientes, estamos dizendo a Deus: eu confio no teu tempo, mesmo sem entender o meu. E essa confiança, embora pareça frágil, move montanhas no invisível, porque não é sobre fazer força, é sobre fazer morada. A fé nos convida a dar passos, mas a paciência nos ensina a permanecer. E permanecer dói, porque exige entrega diária, renúncia dos nossos próprios planos, dos nossos próprios relógios internos. É deixar de lado a ideia de que sabemos o melhor caminho e reconhecer que Deus vê mais longe, mais fundo, mais completo. O livro de Provérbios está repleto de lembretes sobre o valor do domínio próprio. No capítulo 14, a sabedoria do Senhor confronta os impacientes, porque a impaciência revela não apenas ansiedade, mas incredulidade. Quando não conseguimos esperar, estamos, na verdade, duvidando que Deus vá cumprir aquilo que prometeu. Estamos dizendo com nossas atitudes que preferimos nossos atalhos ao invés da estrada segura que Ele traçou. Jesus, ao ser tentado no deserto, teve todas as oportunidades de apressar o plano de Deus, mas Ele escolheu esperar. Ele escolheu obedecer. Ele escolheu confiar. A paciência de Cristo diante da cruz não foi passiva, foi ativa, cheia de propósito, cheia de poder. Ele suportou o tempo da dor, porque via além do sofrimento,
via a salvação que viria depois. Você já parou para pensar que talvez a sua paciência esteja curando mais do que apenas a sua ansiedade? Talvez esteja curando gerações. Talvez esteja sendo testemunho para alguém que observa sua fé silenciosa. Talvez esteja alinhando o céu à sua história. Porque sim, cada vez que você decide confiar no tempo de Deus, mesmo sem ver resultados, você está adorando a Deus com a sua espera. A paciência nos humaniza, nos torna humildes, nos ensina que não temos o controle e nos lembra que a fé não é apenas sobre milagres que acontecem rápido. É sobre a confiança que se mantém firme, mesmo quando tudo parece estagnado. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você caminhe mais rápido, mas que permaneça, que confie, que descanse. Porque a verdadeira fé não está apenas no movimento, mas na permanência. E é nessa permanência que a alma encontra descanso. O tempo de Deus é mais sábio que o nosso. É natural que o ser humano queira acelerar o que sente que está demorando demais. Em tempos de respostas instantâneas, esperar parece um castigo. Mas Deus não trabalha segundo os ponteiros do nosso relógio. O tempo dele não é cronológico, é espiritual, e o que ele faz no tempo certo, ninguém pode desfazer. Por isso, quando parece que nada está acontecendo, é justamente quando ele mais está agindo dentro de nós. A Bíblia nos mostra inúmeras vezes que Deus opera no Kairos, o tempo oportuno. Um tempo que não se mede em minutos ou dias, mas em maturidade, em propósito, em transformação interior. Há bênçãos que não chegaram ainda não porque Deus não queira, mas porque você ainda está sendo preparado para recebê-las. O que chega antes da hora machuca. O que vem no tempo de Deus edifica. Quantas vezes você orou por algo que não aconteceu e mais tarde entendeu que não era o melhor? Ou talvez ainda não entendeu, e mesmo assim teve que seguir. A paciência é essa confiança cega que enxerga com os olhos da fé. Ela diz, mesmo que eu não veja, eu creio. E é nessa declaração silenciosa que Deus se move. Provérbios 14 nos ensina que o coração apressado acaba tropeçando. Quem age com pressa, frequentemente se arrepende. E quem espera, aprende a ouvir a voz de Deus com mais clareza. É no silêncio da espera que ele fala de forma mais íntima, porque estamos mais sensíveis, mais atentos, mais dependentes. Você pode não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e agradecer por cada não que te protegeu, por cada atraso que te poupou de algo maior, por cada porta que não se abriu porque havia algo muito melhor à frente. O tempo de Deus é sempre revelador. Nunca falha, nunca chega tarde. Ele chega exatamente quando sua alma está pronta para reconhecer que tudo vem dele, e nada acontece sem um motivo. Aceitar o tempo de Deus é um ato de humildade. É reconhecer que a vida não gira em torno dos nossos desejos, mas do propósito maior que ele estabeleceu. E quando nos rendemos a esse propósito, até a espera ganha sentido, até o silêncio se transforma em canção. Não tenha medo do tempo que está passando. Deus está nele. E se ele está no tempo, então o tempo está a seu favor. A paciência constrói raízes profundas na alma. A espera tem um poder oculto que poucos reconhecem à primeira vista. Ela nos aprofunda, nos ensina a criar raízes. Quando tudo está calmo por fora e agitado por dentro, é o momento exato em que Deus nos convida a firmar nossos pés na fé e não nos sentimentos. A paciência é essa decisão silenciosa de permanecer firme, mesmo quando a alma clama por pressa. Há uma diferença entre estagnar e enraizar. Estagnar é parar por medo. Enraizar é permanecer por fé. Enquanto muitos olham para a paciência como um sinal de fraqueza ou acomodação, Deus a vê como maturidade espiritual.
É no tempo da espera que ele molda o caráter, purifica intenções, alinha propósitos e aprofunda a nossa confiança. No mundo onde tudo é volátil, Deus quer formar pessoas firmes. E firmeza não se constrói em dias bons, mas em dias silenciosos. Dias em que você se pergunta se ele ainda está ouvindo, em que parece que as promessas foram esquecidas. Mas mesmo nesses dias, ele está presente, cavando mais fundo, fortalecendo sua base, preparando sua estrutura para sustentar o que virá depois. O livro de Provérbios compara a sabedoria à árvore da vida, e nenhuma árvore cresce forte sem primeiro se enraizar. Você pode até desejar flores, frutos, altura, mas tudo isso virá no tempo certo, se primeiro aceitar o convite de criar raízes. E raízes exigem escavação, escuridão, paciência. Jesus disse que quem ouve suas palavras e as pratica é como aquele que constrói a casa sobre a rocha. E construir sobre a rocha é demorado. Exige escavar, limpar, alinhar. Não é tão rápido quanto construir sobre areia, mas é firme. E é isso que a paciência faz. Ela constrói sua casa por dentro, para que quando vierem as chuvas, e elas virão, você permaneça de pé. Talvez você esteja num tempo de escavação, em que não há flores nem frutos, mas só silêncio e raízes crescendo no invisível. E tudo bem, porque o que Deus está fazendo agora, ninguém vai ver, mas todos verão os frutos depois. E quando virem, vão entender que houve um processo, que houve profundidade, que houve fé. Se você está sendo chamado a esperar, saiba, não é castigo, é construção. E tudo o que é construído com paciência permanece. O fruto da paciência é a paz que não depende das circunstâncias. Quando o coração aprende a esperar em Deus, ele descobre uma paz que não depende de respostas imediatas, de soluções visíveis ou de controle sobre o que virá. É uma paz que nasce da confiança, não da certeza. Uma paz que não precisa ver para crer, porque já aprendeu a descansar em quem Deus é, mesmo quando não entende o que ele faz. Essa é a promessa que aparece em diversas passagens da Bíblia. A paz que excede todo entendimento. Não é a ausência de problema. É a presença real e profunda de Deus em meio ao caos. É quando você respira no meio do turbilhão e, em vez de se perder, encontra abrigo. É o abrigo da fé. O livro de Provérbios nos mostra que a impaciência leva à insensatez. O coração impaciente toma decisões precipitadas, fere os outros com palavras, estraga o que estava sendo preparado com cuidado. Mas a paciência é como um escudo. Ela guarda a mente, preserva os relacionamentos, protege a esperança. Quantas vezes você deixou de aproveitar o presente porque estava ansioso pelo futuro? Quantas vezes se perdeu tentando antecipar o que só o tempo poderia trazer? A impaciência não acelera Deus, ela só rouba a sua paz. Mas a paciência, essa sim, constrói uma ponte entre o agora e o que está por vir, e permite que você viva cada etapa com propósito, sem pressa, sem medo. Jesus nos convida a não andarmos ansiosos por coisa alguma. A cada dia basta o seu próprio mal. Esse convite não é para nos acomodarmos, mas para confiarmos, para entregarmos os fardos que pesam na alma e trocá-los pelo jugo leve da fé. E quem vive assim, mesmo em meio à espera, encontra descanso. A paz que vem de Deus não se baseia em previsibilidade. Ela nasce no relacionamento, no tempo a sós com Ele, no silêncio da oração. No momento em que você escolhe parar de lutar com suas próprias forças e passa a confiar que Ele está cuidando, mesmo quando tudo ainda parece fora de ordem. Essa paz é um dom, mas também é um fruto cultivado, um fruto da paciência, porque quanto mais você aprende a esperar em Deus, mais você deixa de precisar entender tudo, e quando você não precisa mais entender, finalmente descansa. Confie. Aquilo que te parece demorado demais pode ser justamente o que está te ensinando a viver em paz.
A paciência como caminho de transformação interior. Chegamos ao ponto mais íntimo da espera, a transformação que ela opera dentro de nós. Porque enquanto você pensa que está esperando algo de Deus, é Deus quem está moldando algo dentro de você. A paciência não é só uma atitude diante da demora, é o ambiente onde a alma é renovada, onde o orgulho é quebrado, onde o amor é purificado. Você já percebeu como, ao longo da espera, muitas certezas caíram? Planos foram abandonados, vontades mudaram, e o que parecia essencial já não tem mais o mesmo peso. Isso não é perda, é lapidação. Deus está tirando as camadas que escondiam quem você é, para revelar o que Ele sonhou desde o início. Muitas vezes oramos pedindo mudanças externas, soluções, caminhos abertos, respostas. Mas Deus responde com silêncio, e o silêncio começa a ecoar dentro da alma. É nesse espaço que nascem as verdadeiras mudanças. Não no que está ao redor, mas no que está dentro. Porque quando a alma muda, tudo muda. Provérbios nos ensina que o homem paciente é melhor do que o guerreiro, e quem domina a si mesmo é mais forte do que quem conquista uma cidade. Essa é a chave da maturidade espiritual. Dominar a si mesmo. E isso só se aprende no terreno do tempo, no campo da paciência, onde Deus nos ensina a olhar mais para Ele do que para o relógio. Enquanto você espera, Deus trabalha. Ele não está apressado, porque o que Ele está construindo em você não é superficial, não é frágil, é eterno. Por isso, em vez de se desesperar, entregue. Em vez de se revoltar, ore. Em vez de tentar controlar, confie. Deus está formando algo em você que só será revelado depois de pronto. E quando chegar o tempo da resposta, porque ele chega, você vai perceber que o maior presente não foi o que você recebeu, mas quem você se tornou enquanto esperava. Um coração mais manso, uma alma mais firme, uma fé mais profunda, uma vida mais centrada em Deus. Esse é o propósito da espera. Transformar, não apenas entregar. Curar, não apenas compensar. Fortalecer, não apenas satisfazer. O que nasce da paciência é mais bonito, mais duradouro, mais verdadeiro. Porque foi regado com fé, sustentado pelo amor e firmado na rocha. Se você está esperando, continue. Se está cansado, descanse em Deus. Se sente que ninguém vê o quanto dói, lembre-se, Ele vê, ouve, cuida e transforma. E quando parecer que nada está acontecendo, lembre-se, Deus está fazendo a maior obra, em silêncio, dentro de você. Volte sempre que precisar reencontrar sua fé, seu centro, sua paz. Aqui, a palavra de Deus continua sussurrando sabedoria a quem quiser ouvir. Esse foi nosso primeiro clamor, uma conversa íntima e profunda com Deus. Espero que tenha chegado até você no momento adequado. Que Deus te guie e abençoe. Nos vemos na próxima reflexão. Cuide-se.